Hoje vamos estudar o livro do profeta Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel foi um jovem israelita levado cativo para a Babilônia no primeiro ataque de Nabucodonosor a Jerusalém. Ao chegar, foi selecionado para o serviço da corte real. Ele se destacou e logo ascendeu à segunda posição no reino. Devido à sua reputação e influência, permaneceu proeminente também no Império Medo-Persa, o império que veio logo a seguir dos babilônios. A fidelidade de Daniel ao Deus de Israel se destaca, independentemente de sua atuação nas relações governamentais da Babilônia e da Pérsia. Seu livro registra os efeitos de sua vida e de suas profecias sobre a realeza babilônica e persa, entre os capítulos 1 e 7, e suas profecias referentes ao lugar de Israel nos eventos do mundo através dos séculos, dos capítulos 8 ao 12, como veremos mais adiante. O livro de Daniel foi escrito em 2 idiomas, em aramaico para o público gentil, mais precisamente dos capítulos 2, versículo 4 até o capítulo 7, versículo 28, e em hebraico para o seu próprio povo judeu, que são o capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, e dos capítulos 8 ao 12. O primeiro grupo, dos capítulos 2 ao 7, fala sobre Daniel e os sonhos dos outros. O foco é no público gentil e por isso foi escrito em aramaico. Aramaico era o idioma do Império Babilônico, era o idioma oficial e comercial. O segundo grupo, dos capítulos 8 ao 12, é sobre o anjo e as visões de Daniel. O foco era o público judeu e por isso foi escrito em hebraico. A data de finalização do livro do profeta Daniel é de aproximadamente 530 a.C. A frase-chave do seu livro é a soberania de Deus. Neste livro, o tema é a história mundial e a soberania de Deus sobre todas as nações. O propósito do seu livro é que Deus revela o seu soberano controle sobre todos os povos, governos e eventos do mundo para encorajar o povo de Deus a ser fiel a Ele, pois o Senhor é quem garante sua sobrevivência nacional e futura prosperidade. A gente percebe tudo isso no livro do profeta Daniel. Vamos conhecer agora as 4 potências mundiais que fazem parte do livro do profeta Daniel. Nas 2 primeiras ele conviveu e as 2 últimas faziam parte de suas visões e profecias. Primeiro, o Império Babilônico, que foi do ano 606 até o 539 a.C. O Império Babilônico cobria toda a Palestina, parte norte e nordeste da Arábia, além da sua origem. Depois foi o Império Medo-Persa, de 539 a 331 a.C. Chegava até parte do Egito e da Líbia, toda a Pérsia e grande parte ali até próximo da Grécia. A terceira potência mundial é o Império Grego, que foi de 331 até aproximadamente 168 a.C., além da própria Grécia, Mesopotâmia, Egito, Líbia e toda a região oriente da Pérsia. E o último império, o Império Romano, que foi de 168 a.C. até 476 d.C. Pegava toda a região que hoje conhecemos como a Europa, Ilhas Britânicas, parte da África, Egito, Palestina, Mesopotâmia, Ásia. Foi muito grande, muito poderoso este império. Gostaria de apresentar agora aqui uma linha de tempo que
que está na Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. Primeiro, o ministério de Jeremias em Judá, que ocorreu aproximadamente de 626 a 585 a.C. Depois teve o exílio de Daniel na Babilônia, em aproximadamente 605 a.C. até 536. A queda de Jerusalém aconteceu em 586 a.C. A conquista da Babilônia pelos persas, que ocorreu lá em 539 a.C. O evento de Daniel na Cova dos Leões, aproximadamente 539 a.C. O primeiro retorno de exilados a Jerusalém, aproximadamente em 538 a.C. A redação do livro de Daniel, aproximadamente entre 536 e 530 a.C. E o fim do ministério de Daniel, aproximadamente 536 a.C. Aqui a gente percebe que Daniel permaneceu na Babilônia, mesmo quando os primeiros judeus voltaram para Jerusalém. Daniel teve todo o seu ministério na Babilônia e foi lá que ele faleceu, sem voltar para Jerusalém. Gostaria de apresentar agora um esboço diferente do que está na apostila. Esse foi retirado do livro de Wilmington. Primeira parte, o homem de Deus na Babilônia, que vai dos capítulos 1 até o capítulo 7. O capítulo 1 é sobre a preparação de Daniel, aproximadamente 605 a.C., quando ele foi levado cativo para a Babilônia. O capítulo 2 é sobre o sonho de Nabucodonosor, provavelmente em 604. O ponto de interrogação significa que essa data não é precisa. No capítulo 3 temos o evento da fornalha ardente, com os 3 amigos de Daniel, e aproximadamente em 585. No capítulo 4 é sobre a humilhação de Nabucodonosor, aproximadamente em 565. No capítulo 5 é o evento da escrita na parede, em 539. O capítulo 6 é sobre o evento de Daniel na Cova dos Leões, em 539 também. E por fim, no capítulo 7, uma visão, já começa as visões de Daniel, sobre os 4 reinos e o Filho do Homem, aproximadamente 553 a.C. A segunda parte é denominada O Profeta de Deus para Israel, dos capítulos 8 até o 12, prosseguindo com os sonhos e visões. Primeiro no capítulo 8, a visão sobre o carneiro, o bode e o pequeno chifre, em 549 a.C. No capítulo 9, a oração de Daniel e as 70 semanas, em 539 a.C. Mais adiante nós teremos mais detalhes sobre essa visão das 70 semanas. E no capítulo 10 até o 12, os últimos capítulos do livro de Daniel, é sobre a tribulação e o triunfo de Israel. Vejamos agora alguns fatos interessantes do livro do profeta Daniel. Em dado momento, Daniel teve seu nome mudado para Beltesazar, que significa Bel protege sua vida. Esse nome foi dado pelos babilônios, seguindo os deuses que eles criam. Daniel viveu 90 anos, 72 deles como oficial em reinos pagãos, Babilônia e depois a Pérsia. Ele teve 70 anos de ministério, durante 4 dinastias e até o fim do cativeiro. Foi mais do que qualquer outro profeta. Daniel foi mencionado por Ezequiel por ser sábio e justo. 9 dos 12 capítulos do livro de Daniel descrevem sonhos e visões. Um dos poucos homens de quem não há registro de nenhuma imperfeição de sua parte. Daniel tem mais a dizer sobre a tribulação e o anticristo que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Contei a única ocorrência no Antigo Testamento do termo hebraico Messias, ou ungido,
no capítulo 9, versos 25 e 26. Esse termo aparece no Novo Testamento em grego com a palavra Cristo. Daniel também é o único livro do Antigo Testamento que menciona anjos pelo nome. Primeiro, Gabriel, que interpretou as visões de Daniel e mais tarde anunciaria o nascimento de Cristo a Maria. Miguel, o arcanjo, é visto aqui e em outros lugares nas Escrituras como um guerreiro espiritual e defensor dos crentes. Gabriel e Miguel são os dois únicos anjos mencionados pelo nome em toda a Escritura. Vamos ver agora alguns pontos notáveis do livro do profeta Daniel. Daniel conhecia a profecia de Jeremias, que o cativeiro demoraria 70 anos. Este livro é essencial para o nosso entendimento da profecia, especialmente Apocalipse, como vamos ver um pouco mais adiante. O sonho de Nabucodonosor predisse 5 impérios: o babilônio, o medo-persa, o grego e o romano, mas o quinto ainda não se levantou. O império medo-persa era a junção de 2 impérios, o persa maior e o império dos medos, um pouco menor. Mais tarde, a Pérsia prevaleceu sobre os medos e ficou apenas um império, o Império Persa. O quinto reino, que o pastor colocou na apostila como ainda não aconteceu, é o reino eterno de Deus, o reino eterno de Jesus Cristo na sua segunda vinda. O livro de Daniel é cheio de visões e profecias. Por isso mesmo, nós vamos estudá-las agora mais detalhadamente. No capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua, onde a sua cabeça era de ouro, peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Deus revela o significado deste sonho, desta visão de Nabucodonosor a Daniel. A cabeça de ouro representava a Babilônia. Os braços de prata, o Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de bronze, o Império Grego. E o ferro e o barro, o Império Romano. Você também verá algumas outras definições para que os pés, com a mistura de ferro e barro, significasse o mesmo Império Romano, só que depois subdividido. Neste mesmo sonho, a estátua é destruída por uma grande pedra, que representa o reinado eterno de Jesus Cristo. Essa pedra destrói totalmente a estátua. No capítulo 7, Daniel tem uma visão de 4 animais, que também representam esses mesmos 4 impérios. O leão representa a Babilônia, o urso a Pérsia, o leopardo a Grécia e o monstro Roma. A visão que é explicada pelo anjo Gabriel a Daniel no capítulo 9, dos versículos 20 até o 27, diz a respeito da escatologia, tribulação, o fim dos tempos. Vamos ver com mais detalhe esta visão. Daniel capítulo 9, versículo 24, descreve o início da explicação do anjo Gabriel a Daniel. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Estudiosos têm entendido este texto como uma descrição da propiciação de Cristo pelo pecado no Calvário e de seu reino eterno. Agora vejamos as 70 semanas explicadas pelo anjo Gabriel. Estudiosos geralmente concordam que cada grupo de 7, também traduzido como semana nesta passagem, representa uma semana de anos, ou seja, 7 anos. Por isso, 7 semanas até a restauração do templo. Na verdade,
49 anos após a ordem ser dada para a reconstrução de Jerusalém, como está no verso 25, o que aconteceu em 444 e 445 a.C. Depois, 62 semanas até a vinda do príncipe. São 434 anos. O ungido será morto, como está no verso 26. Parece que se refere à morte de Cristo, que ocorreu 434 anos depois. E por último, uma semana de tribulação, que seriam 7 anos. E essa semana de tribulação ainda seria dividida em duas, pois o texto diz 1 tempo, 2 tempos, depois metade de 1 tempo. Cada tempo, 1 ano, dá 3 anos e meio. Então eles dizem que esses 3 anos e meio seria pacífico e os próximos 3 anos e meio seria de tribulação completa. Então estas 70 semanas explicadas pelo anjo Gabriel são divididas em 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Vamos ver agora uma outra definição das 70 semanas da Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. 70 semanas é uma expressão bastante aplicada a Daniel, capítulo 9, dos versículos 24 a 27. Profecia que, presumivelmente, em contraste com as profecias gerais de Daniel, capítulo 2 e 7, define o tempo exato dentro do 4º reino, quando o Messias então apareceria. Quase todos os estudiosos concordam em que as semanas designam 490 anos. São 70 semanas, cada semana 7 anos, então são 70 vezes 7, 490 anos. Mas nesta visão, nesta profecia de Daniel, os tempos são exatos, diferente do que foi descrito lá no capítulo 2 e 7. E acontece no 4º reino, no Império Romano. Essa profecia também, no mínimo, tem 4 qualidades, pois ela é dividida. Os períodos sucessivos são descritos como 7, 62 e 1 semanas. Também ela é datada, com os termos de e até, no versículo 25 do capítulo 9. Ela é determinante. Seus propósitos consideram Israel, a redenção, o Messias, os sacrifícios e Jerusalém. E com certeza ela é debatida, como veremos a seguir, debatida até hoje. Pelo menos existem 3 perspectivas primárias que são sustentadas para entender essas 70 semanas com a tribulação e o fim dos tempos. A primeira delas é a perspectiva crítica. Ela sustenta que a profecia foi escrita por um pseudo-Daniel em 165 a.C. e sincroniza com a história entre 586, a queda de Jerusalém, e 164, na época do governo de Antíoco. Esta perspectiva não considera os eventos futuros do livro de Daniel, por isso ela coloca a data de 165, então era quando tudo já havia ocorrido, apenas um relato do que aconteceu, e ela considera esse Antíoco Epifânio como o anticristo e o fim dessas 70 semanas, pois enquanto ele estava no governo, ele tentou dizimar o judaísmo. Ele profanou o templo e acabou com os sacrifícios, como está descrito no verso 27 do capítulo 9. Então, Antíoco Epifânio, ele quis helenizar todo o povo e acabar com o judaísmo, o que provocou os judeus ortodoxos. Foi nesse evento que aconteceu a Guerra dos Macabeus, e Antíoco foi derrotado. Antíoco Epifânio era um rei sírio, vassalo do Império Romano. Então ele governou antes de Roma entrar de uma vez na Palestina. A segunda é a perspectiva dispensacionalista. Ela considera a 69ª semana encerrada antes da crucificação de Jesus, deixando a 70ª semana sendo a era presente, um grande parênteses, para ser cumprida na grande tribulação. Então, entre a 69ª e a 70ª semanas, estamos na era presente,
da qual fazemos parte, e é um grande parênteses, pois ela não está descrita, e a grande tribulação ainda virá. A terceira perspectiva é a conservadora ou tradicional. Ela afirma que a 70ª semana foi introduzida pelo batismo de Jesus e dividida ao meio, aqueles 3 anos e meio, pela sua morte, levando assim ao término dos sacrifícios. Pois Jesus foi o sacrifício final, chegou ao fim os sacrifícios, e os próximos 3 anos e meio não aconteceu ainda. Então é o que vai ocorrer sendo a tribulação. Então essas são as 3 principais perspectivas sobre o fim, sobre o total dessas 70 semanas. E assim chegamos ao fim do estudo do livro do profeta Daniel. Esta bibliografia estará no material que você irá receber, assim como também na descrição deste vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Que Deus continue abençoando sua vida e mantendo aceso esse desejo de aprender mais e mais da tua palavra. Eu convido agora você a fechar os olhos e orar junto comigo. Nosso Senhor, nosso Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, te louvo e te agradeço por essa vida, Pai, por esse interesse que essa pessoa tem em continuar aprendendo da tua palavra, Pai. Continua falando com ela em cada leitura, dando compreensão e entendimento. Eu rogo agora pela sua vida, da sua família, do seu lar, da sua casa, Pai, que o Senhor continue protegendo nesse período que nós estamos enfrentando, dando força, dando saúde e sustento e sabedoria que só pode vir de Ti. Que a paz, que excede todo entendimento, possa fazer parte desta vida. É em nome de Jesus Cristo que eu te louvo, que eu te peço, te agradeço. Amém. Eu louvo a Deus e agradeço pela realização deste vídeo e porque a sua palavra é útil para o ensino. Até mais.